Um de meus primeiros vídeos de 2019 foi aquele tão odiado por muitos, onde eu critico o pior ponto de Resident Evil 2 Remake, sua história. Um ano se passou e nada mudou. Ainda continuo com o mesmo exato pensamento que tinha naquela época. Mas após 90 horas de jogo, onde a maioria das vezes eu pulava as cutscenes e não prestava atenção nos diálogos, algo começou a chamar a minha atenção. O difícil trabalho da equipe de produção de Resident Evil 2 era trazer de volta o mesmo sentimento que tínhamos ao jogar o clássico em nosso PlayStation 1. E em resumo, devo dizer que sim, conseguiram. Resident Evil 2 Remake não só recria a história de Claire e Leon, como homenageia o clássico de maneira espetacular. Pelo menos na parte visual. Sempre que pensamos em remake, nos vem na cabeça jogos que pegam como base algum clássico e transformam ele numa versão atualizada, com novos gráficos principalmente, e às vezes com novas mecânicas. Resident Evil 2 Remake faz isso muito bem na parte de ambientação, especialmente nos cenários. Além de serem muito fiéis aos do original, o jogo traz de volta a grande maioria dos lugares importantes do clássico. Aqueles que nos vêm à cabeça quando puxamos do fundo da memória as lembranças que temos com o R2. Compare lado a lado cada uma das salas e áreas que existem em ambos os jogos e você verá que o cuidado que a Capcom teve de manter esta fidelidade foi imensa, com o design visual quase igual às do original, com paredes da mesma cor e estilo e até a posição de objetos como mesas e cadeiras. Começando pelas ruas de Raccoon City, apesar de ter movido a sequência inicial para o meio do jogo, a Capcom traz de volta exatamente o mesmo caminho, com as escadas, a lixeira onde você passa por cima com o zumbi de shortinho do lado e até a mesma quadra de basquete com pichações. Na minha opinião, a mudança de posição ajudou muito para o fator surpresa, já que para aqueles que se lembravam do original, até aquele momento achávamos que não teriam aqueles cenários, já que não estavam no início do game. Mas é só ao chegar na RPD que realmente temos noção dessa fidelidade. Nos dois jogos, o mapa do primeiro e segundo andar são praticamente iguais, com salas das mesmas posições. É durante a trajetória por estes primeiros locais da RPD que temos a real sensação de estarmos jogando o clássico Resident Evil 2, de estarmos de verdade na RPD. Tudo é muito nostálgico. O corredor onde encontramos o primeiro Licker, além do layout ser igual e ainda ter as caixas e placas de sinalização, a Capcom ainda nos coloca um corpo interativo como no original, que é onde realmente vemos o quão gore o jogo é. Ao falar assim, pode parecer algo muito superficial, ficar ligando para objetos aleatórios no cenário. Mas para um fã que, assim como eu, dedicou horas e horas ao clássico, ter esta fidelidade, até mesmo nos mínimos detalhes, é muito recompensador. Eu poderia passar um bom tempo aqui só comparando e mostrando isso por toda a RPD, mas para não nos estendermos muito, deixo este ótimo vídeo do canal Marcelo's Castle Rain, onde ele coloca ambos os jogos lado a lado em praticamente todos os cenários. Vale muito a pena assistir. Além de ser apenas um fator visual, estes cenários, para quem tem eles na memória, ajudam na navegação dentro do departamento de polícia, como por exemplo, ao ver no remake que há uma porta trancada com correntes e cadeados na sala de reuniões, ao pegar o alicate mais pra frente no game, automaticamente nos vem na cabeça o local onde temos que usá-lo, e principalmente como chegar lá. Andar pelas salas e corredores não só se torna fácil, mas também divertido, comparando mentalmente os cenários do remake e do clássico. Entretanto, após chegarmos aos níveis inferiores, essas similaridades começam a ficar distantes, já que a partir deste momento, a Capcom mostra um dos motivos do porquê ela gosta de chamar este jogo de reimaginação. Muitos corredores novos, mapa consideravelmente maior ao do original e a falta de aranhas nos trazem algo nada familiar aos esgotos do clássico game. E isso se repete para os laboratórios, com as clássicas Ives mudadas, cenários totalmente novos e pouca familiaridade. Claro, ainda há algumas coisas reconhecíveis, como esta sala das engrenagens, que é praticamente idêntica ao do original, ou o triplo corredor central do laboratório. Não me entendam mal, isso não é algo ruim. Sim, gostaríamos de ver cenários com a mesma fidelidade que os andares superiores da RPD, mas desse jeito há uma sensação de novidade na experiência. É neste momento que a Capcom toma maior liberdade para a criação de level design, como o sistema de backtracking nos esgotos com a válvula, a ótima mudança no puzzle das peças de xadrez, onde estas não estão mais espalhadas pelo departamento, mas sim nos próprios esgotos, e também no backtracking com um oscilador de ondas, que serve para religar a energia das instalações do laboratório. So, are you guys like
boyfriend and girlfriend? No, we actually just met last night. Mudando de tópico, temos a fidelidade de personagens e inimigos, que acho que não preciso dissertar muito sobre o assunto. Claire, Leon, Sherry e Ada estão espetaculares. Suas versões do remake, além de capturarem a essência de cada personagem, são muito fiéis visualmente, e a interpretação, com captura de movimentos e dublagem, são a cereja do bolo, apesar do roteiro não ser lá grandes coisas. No quesito inimigos, o jogo certamente brilha. Na época que o original foi lançado, a limitação técnica não permitia lá grandes coisas, mas o Resident Evil 2 é discutivelmente dos clássicos o que mais possui gore. Muitos esquecem que o desmembramento de zumbis já estava bastante presente no original. A cada disparo, poças de sangue voavam pelos ares, torsos se rompiam, braços caíam, era uma verdadeira chacina. Não é à toa que este é um dos principais pontos positivos do remake, claro, de uma forma bem mais complexa e realista. Toda a galeria de inimigos de Resident Evil 2 Remake está muito fiel ao original, com exceção óbvia, é claro, das Aibes que foram completamente reformuladas e de alguns inimigos que não estão presentes, como as aranhas e os corvos. Mas o inimigo que eu gostaria de destacar a fidelidade é o Crocodilo. Na versão nova, o Crocodilo não só foi mantido, como sua rápida aparição é idêntica à antiga. Sei que muitos gostariam de ter visto uma real batalha contra ele, mas na minha opinião, a Capcom acertou em cheio, pelo menos na questão nostálgica. O Crocodilo não é um inimigo que você combate. Claro, você poderia usar armas normais para afastá-lo, mas a maior parte dos jogadores, ao se deparar com ele no clássico, corria e o finalizava com um tanque de gás. E é exatamente isso que acontece no remake. Você corre através do túnel para fugir dele e o explode em pedaços. Simples, rápido e fiel. Chew on that, you overgrown son of a bitch. Saindo da área visual e indo para a parte de gameplay, o remake não só repete o sistema de inventário, trazendo a necessidade de mantê-lo organizado e com itens certos para não acabar sem espaço, mas também traz o baú de volta. É válido ressaltar que estes dois sistemas já haviam reaparecido na franquia em Resident Evil 7. Mas o destaque de gameplay na parte de fidelidade vai para o minigame The Fourth Survivor, onde incorporamos o mercenário Hank. Eu acho incrível como a Capcom realmente conseguiu captar a essência do minigame original. No quarto sobrevivente do clássico, nós éramos obrigados a entender o layout do cenário, estudar a posição dos inimigos em cada sala e desviar deles com precisão, já que a quantidade de balas era super limitada e você não coletava mais nenhum item durante a partida. O minigame se torna um jogo de tentativas e erros, onde você aprende como passar por uma sala sem problemas e morre na próxima, tendo que resetar. Mas desta vez você já sabe o que vem adiante, o que abre um leque de possibilidades para você, como por exemplo, economizar bala nas salas iniciais para passar sem problema nas próximas, ou saber que lá na frente você não vai precisar de itens e gastá-los no início. A versão de 2019 traz toda essa essência. Ao iniciar o game você pode até achar que a quantidade de itens é enorme, mas no decorrer do minigame você vai aprendendo que não é atirando em tudo que se move que você irá terminá-lo. Você precisa estudar e aprender a desviar, com tentativas e erros, assim como no original. Why'd you come back? I wanted to meet the Grim Reaper. Uma menção honrosa na parte de gameplay vai para a progressão do game, essa que foi desenvolvida na intenção de tornar o jogo amigável a speedruns. Não é à toa que Resident Evil 2 Remake possui um contador de tempo na campanha. Os clássicos sempre possuíram esse aspecto, e até mesmo alguns dos mais atuais se tornam divertidos de correr, tentando diminuir ao máximo o seu tempo. Resident Evil sempre foi um forte nome na comunidade de speedrunners, e é muito legal ver que a Capcom percebeu isso e continua apoiando esta galera. Sendo uma reimaginação ou um remake, como você e a Capcom preferirem chamar, Resident Evil 2 Remake respeita muito o material original quando a questão é estética, dando vida a ele de uma forma verossímil. Como o título daquele vídeo de 2019 diz, Resident Evil 2 poderia ser perfeito se tivessem dado um pouquinho mais de atenção à história, mas gosto de acreditar que a Capcom possuía um orçamento apertado ao ponto de que infelizmente não tiveram tempo para isso. Apesar desses problemas na história, o jogo possui personagens muito carismáticos, por mais que parte disto venha do carinho que fãs sentem por eles por serem conhecidos da franquia. O trabalho de atuação e dublagem são perfeitos, dando a sensação de realismo aos personagens.
Acho que podemos dizer que o saldo final do game foi bem positivo, já que na minha opinião, um jogo com uma ótima gameplay, mas uma história simples ou ruim, é melhor do que uma história boa com uma gameplay monótona e cenários vazios e sem vida. Ninguém vai lembrar desse tipo de jogo porque no final, jogos precisam ser divertidos. Então é isso aí, esse foi um pequeno vídeo onde eu aponto as características que eu mais gostei em Resident Evil 2 Remake. E você, notou alguma coisa que não foi citada aqui, ou acha que algum aspecto do jogo deveria ser mais fiel? Deixe nos comentários abaixo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.